Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, né? Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje eu vou falar sobre uma expressão que a gente costuma falar, mas muitas vezes a gente questiona, que é a vontade de Deus. Lá em Romanos 12, 2, eu vou ler, fala sobre a perfeita vontade de Deus, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa vontade de Deus, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Isso significa que o propósito de Deus para todas as coisas reflete na natureza do Senhor, né? Que é uma natureza pura, santa e justa. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela se manifesta através da sua graça, né, de suas misericórdias e também da sua justiça. O testemunho bíblico como um todo aponta para o caráter bom, perfeito e agradável da vontade de Deus. Ainda que não entendemos, né? Muitas vezes a gente questiona essa vontade, mas tudo ocorre de modo a trazer mais e mais glória para o nome do Senhor, seja na manifestação da sua graça, seja na manifestação da sua justiça, e isso não tem como não ser algo bom, perfeito e agradável para nós, né? Também, quando falamos sobre a forma como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é importante entendermos que a Bíblia indica dois tipos de vontade de Deus. A Bíblia fala da vontade decretiva e da vontade preceptiva. A vontade decretiva é aquela que diz respeito à soberania de Deus, no governo providencial de todas as coisas, ou seja, na soberania sobre as nossas vidas. Já a vontade preceptiva inclui tudo aquilo que ele nos manda fazer e que está claramente revelado nas Escrituras. A vontade de Deus é boa, né? Não há um único versículo na Bíblia que diga que a vontade de Deus não é essencialmente boa. Logo, na narrativa da criação, nós podemos perceber como a vontade de Deus é boa, porque a Bíblia diz que depois de ter criado todas as coisas, viu Deus que era tudo muito bom. A gente encontra essa passagem lá em Gênesis 1:31. Nos textos bíblicos, sempre que alguém que se relaciona à vontade de Deus como algo mal, é quando ocorre um contexto de punição pela a prática do pecado, né? Então, nesse sentido, que o próprio Deus diz nas Escrituras que ele forma a luz e cria as trevas, promove a paz e cria o mal. Um exemplo disso é o cativeiro do povo judeu na Babilônia. Foi da vontade de Deus que esse povo fosse exilado, né? E por que isso aconteceu? Aconteceu porque esse povo desobedeceu à vontade perceptiva de Deus, revelada em sua lei. Claramente, Deus advertiu o povo a não se envolver com idolatria. Ele até enviou seus profetas para chamar o povo ao arrependimento. Porém, esse povo não quis ouvir, né? Eles não escutaram, e o que aconteceu? O castigo divino. Então, diante daquele mal temporal, né, diante daquele momento ruim, muitos judeus identificaram que a vontade de Deus para eles não era boa, né, mas eles estavam errados. A vontade de Deus, de fato, era purificar o povo e restaurar o remanescente fiel, né, aqueles que ficassem, né. Então, aquilo que naquele momento precisava ser algo ruim aos olhos humanos, na verdade, era a boa vontade de Deus se cumprindo, né, conforme nós podemos ver isso também na nossa vida, né. O profeta Jeremias também, ele traz, num contexto do exílio, ele traz essa questão, né, da vontade de Deus, né, que ele fala assim, lá em Jeremias 29:11, fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim
que desejais. Então a vontade de Deus é boa e na aplicação da realidade humana ela sempre busca o quê? O bem dos seus filhos, ainda que eles não entendam. Então o Senhor sempre está buscando o melhor para todos nós, ainda que a gente não entenda. E a vontade de Deus, ela é perfeita, né? A vontade de Deus não é apenas boa, ela também é perfeita. Há coisas que aparentemente são muito boas, mas estão repletas de erro, de falhas, de defeitos. Mas a vontade de Deus não é assim. A sua vontade é boa e perfeita. Por causa do pecado, o homem ele tem a tendência de querer achar defeitos na vontade de Deus, né? Quantas vezes a gente não se pega falando, não é possível, né? Eu não mereço isso. Né, principalmente com relação à vontade decretiva de Deus. Quantas e quantas vezes relutamos em aceitar que algo que aparentemente nos parece um erro, um fracasso, de uma forma que é incompreensível para nós fazer, parte da eterna, soberana e perfeita vontade de Deus. Numa aplicação prática à vida cristã, o apóstolo Paulo ele assegura que a vontade de Deus para nós é perfeita, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Essa passagem está lá em Romanos 8, 28. Então, todas as coisas são todas as coisas, nada menos do que isso. Então, quer dizer que assim como a alegria, a satisfação e o conforto fazem parte da perfeita vontade de Deus para nós, a dor, o sofrimento e as privações também fazem. Contudo, essas últimas coisas jamais torna a vontade de Deus imperfeita, né? Então, aquilo que a gente acha que é ruim não torna a vontade de Deus imperfeita, né? Isso por quê? Porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito final, né? Porque nossas limitações não nos permitem entender plenamente, né? Nós não estamos capacitados para entender o motivo dessas provações. A maior expressão de como a vontade de Deus é boa e perfeita se encontra na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, ele cumpriu integralmente a boa e perfeita vontade de Deus, ainda que isso tenha o levado a tomar o cálice da ira divina, né? Nós vemos essa referência lá em Mateus 26, 39. E a vontade de Deus, ela é agradável também. Se a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, obviamente ela também é agradável. Mas o pecado alterou o paladar do homem. Então, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, passou a ser indigesta para ele. O homem caído não consegue enxergar a vontade de Deus como algo agradável. Muito pelo contrário, ele enxerga como algo detestável e repulsivo, que ameaça o seu modo de vida pecaminoso. Somente uma obra milagrosa operada pelo Espírito Santo de Deus pode fazer com que o homem olhe para a vontade do Senhor e declare: quão agradável é a tua vontade, eu me deleito nela. Ou como diz o salmista, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Salmo 119, versículo 97. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Na consumação de todas as coisas, a redenção dos filhos de Deus estará completa. Os ímpios receberão o devido pagamento pelos seus pecados. O problema do mal estará definitivamente superado. O universo será restaurado e Deus receberá toda a glória que lhe é devida. A boa notícia é que ninguém pode impedir que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra plenamente. E como é que nós podemos, fazer isso, né? Vamos lá, temos que fazer o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, né, para o Senhor. Paulo enfatiza que só podemos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável à luz da vontade de Deus através de uma transformação constante e contínua, mediante a renovação da nossa mente. Ou seja, a cada dia a gente tem que melhorar como pessoa, a gente tem que conhecer as Escrituras, a gente tem que ser boas pessoas, pessoas honestas, íntegras, ter o caráter de Deus em nós.
Isso implica num processo de santificação que é operado em nós pelo Espírito Santo do Senhor, né? Pelo Espírito do Senhor. Essa passagem está lá em 2 Coríntios 3,18, mas que também temos responsabilidade nesse processo, como diz lá em Filipenses 2, 12 e 13. Então, redimidos por Cristo e santificados pelo Espírito, podemos viver de um modo bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Ou seja, de acordo com a sua vontade, que é igualmente boa, perfeita e agradável. Mas que fique claro que os méritos nisso são todos de Cristo. Se aos olhos de Deus somos vistos como bons, perfeitos e agradáveis, é porque a justiça de Cristo repousa sobre nós. Por causa do seu sacrifício expiatório, hoje somos sacrifícios vivos da gratidão que são recebidos por Deus de forma santa e aceitável. Então, que a gente hoje, a partir de hoje, a partir do conhecimento dessa palavra, desse ensinamento, a gente possa buscar a viver de forma boa, agradável, aos olhos do Senhor, sermos perfeitos aos olhos do Senhor. Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas dificuldades, mas Ele vai ver que nós temos boa vontade de sermos pessoas diferentes, de sermos transformados, de se permitir que Ele transforme a nossa vida através do Espírito Santo. Amém? Então, que vocês fiquem em paz, que Deus abençoe a cada um, que logo, logo nós estaremos juntos. Faço um convite a vocês, que assim que nós possamos retornar aos cultos normais, às escolas bíblicas, que vocês venham fazer parte dessa família. Nós temos normalmente culto, a escola bíblica, no horário de 8h30 às 9h30, temos classe para todas as faixas etárias, e aqui fica um convite, e Deus abençoe a cada um. Amém? Grande beijo.